No final pesei as pás para que ficassem todas com o mesmo peso. Têm 1477 gramas cada uma. Também pesei o cubo central, que tem 5 kg, o que dá um total de cerca de 10 kg para esta turbina. Agora estou a preparar o aro de bicicleta para o fixar aos braços da turbina. Apliquei ao aro com cola e parafusos 3 peças metálicas com o furo onde irá entrar um parafuso vindo das braçadeiras que vão ser colocadas nos braços da turbina. Neste momento estou a colocar as braçadeiras nos tubos e a ensaiar a colocação do aro ou polia. E estou a colocar o eixo da turbina dentro do bloco de rolamentos. Agora estou a abrir uns pequenos rasgos no tubo vertical para aí chumbar umas peças que irão servir de suporte ao gerador que vou utilizar. Finalmente estou a fazer a aplicação definitiva do aro de bicicleta aos braços da turbina. Optei por usar braçadeiras para não estar a fazer furos nos tubos. Estas braçadeiras têm uma porca soldada que permite aplicar parafusos. Agora estou a chumbar as peças que irão servir para a aplicação do gerador. Para já vou utilizar provisoriamente um motor de ventilador de Jeep, mas procurei deixar estas peças de forma a poder utilizar um outro tipo de motor no futuro. Estou a abrir furos nas pás para aí colocar os parafusos e braçadeiras que irão segurar as pás aos braços da turbina. Com os braços redondos e utilizando estas braçadeiras é possível obter uma aplicação segura com a vantagem de regular o posicionamento das pás. Existe ainda a possibilidade de, em caso de necessidade, poder retirar facilmente as pás. Isto pode ser vantajoso no caso de previsão de ventos anormalmente fortes. Mas como o orientador desta turbina pode ser colocado em posição lateral, é pouco provável a utilização dessa possibilidade, a não ser no caso em que esteja prevista a aproximação de uma grande tempestade. Agora estou a fazer um primeiro teste de acoplamento das pás aos braços da turbina. Chegou à altura de fazer o orientador, primeiro recortando chapa metálica da máquina de lavar e depois fazendo a sua pintura.
Como estamos com a mão na massa, aproveitamos para pintar também o tubo vertical da turbina e depois as pás. Chegou finalmente à altura de colocar a turbina na torre. Comecei por untar o tubo metálico da torre com massa lubrificante para facilitar o giro lateral da turbina e depois, seguindo todos os passos já mais ou menos escritos ao longo deste vídeo, ou seja, a colocação da turbina e o acoplamento das pás aos tubos metálicos. Fazendo a ligação dos fios ao motor que irão levar a energia produzida até a uma bateria colocada dentro da casa de pedra. Colocação do orientador. Este orientador foi concebido de modo a poder fazer a sua colocação em duas posições. Ele tem a dimensão suficiente para fazer girar a turbina lateralmente em torno do eixo vertical com ventos fracos e foi feito seguindo a linha de resistência e o design de todo o conjunto. Esta peça é fixada com um parafuso que permite a sua deslocação lateral e com outro parafuso que pode ser mudado de acordo com o posicionamento em que se quer colocar o orientador. Colocação de uma peça em forma de funil na frente do cubo central. Esta peça, para além de fazer o desvio de algum vento para as pás, tem também a função de realçar a beleza desta máquina. Este vídeo é um pouco longo e agradeço a quem teve a paciência de chegar até aqui. Não vou para já falar na energia que esta turbina possa produzir ou não, até porque acabei de concluir o trabalho e ainda não houve vento suficiente para fazer medições. De resto, isso não é importante, porque a energia produzida vai sempre depender do vento e do tipo de gerador que se vai usar. De uma coisa tenho a certeza, se utilizar um bom gerador e tiver vento, esta máquina vai de certeza produzir muita energia.